Cuiabá é feita por quem trabalha para alimentar e alimenta para encantar. Do trabalho que conta a história, retrata a cultura, mantém a tradição. Cuiabá é feita de trabalho que não para. Por isso, já tem muito para comemorar. É trabalho por nossas crianças, que nos leva para uma vida melhor. É trabalho que cuida de cada pessoa, feito de amor e muito suor. Trabalho que é luz e traz vida. Feito por quem sabe trabalhar, que segue em frente e realiza, deixando tudo mais bonito para cada dia mais comemorar. Parabéns, Cuiabá, 299 anos. Uma cidade que avança com a força do trabalho. Prefeitura de Cuiabá. Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje o tema do RDTV é eletroestimulação. Você já ouviu falar? Eletroestimulação para tonificar os músculos ou para um tratamento? Bom, vamos saber melhor sobre isso com a médica endocrinologista Mariana Suzuki. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Vamos já explicar o que é a eletroestimulação. Então, eletroestimulação, ela veio com o objetivo, ela é uma máquina que é onde a gente coloca uma roupa apropriada, um colete que a gente fala, e nesse colete nós temos 10 eletrodos que funcionam como corrente elétrica. Então as pessoas até perguntam, mas eu vou tomar um choque muito grande, Mariana? Não, é uma corrente elétrica de baixa potência. E qual é o objetivo do aparelho? É ele fazer um estímulo diferente no seu músculo para que a gente possa dar uma sinalização diferente. Então, o objetivo dele existe para algumas pessoas para hipertrofia, que é quando ele tem um objetivo de ganho de massa muscular. Para aquelas pessoas também, para aqueles idosos, né, que perdem massa muscular e a gente então tem o objetivo de impedir essa perda de massa muscular, fazendo com que ele tenha uma melhora da marcha, uma melhora ao caminhar, um equilíbrio. E aí, na verdade, ele veio com esse objetivo, para impedir essa queda de massa muscular aí. Por quanto tempo a pessoa tem que fazer essa eletroestimulação para ter um resultado? Então, os estudos, Lênis, falam que você tem que fazer uma vez na semana, por causa que eu estou lidando com uma corrente, apesar de ser de baixa potência, por 20 minutos. E os estudos afirmam que assim, você começa a ver o resultado a partir de 3 meses, mais ou menos. E o que a gente, o que eu consigo ver então com a eletroestimulação? Consigo avaliar a tonificação do corpo, algumas queixas que a gente pega, como celulite, flacidez, então melhora a postura. Então depende de cada público que a gente vai indicar, a gente acaba seguindo um protocolo. Você trouxe essa tecnologia de fora, né? Como é que, da onde que ela surgiu?
O aparelho foi aprovado, né, pela Anvisa. Na verdade, ele é um aparelho que é da Mirra Brasil. Então, é uma tecnologia da Alemanha que vem pra gente. Então, na Alemanha, ele tem, na verdade, ele tem em vários países já. E no Brasil, começou, tem mais ou menos uns 3 anos. E aí, é onde que está sendo muito usado? Rio e São Paulo. Quando nós fomos com o objetivo de trazer a máquina para Cuiabá, foi, na verdade, para potencializar. Em nenhum momento a gente está falando para que as pessoas saiam das suas atividades físicas convencionais, como uma caminhada, uma musculação. Aquilo ali veio para somar, no caso, né? Até porque é uma vez na semana. Na grande maioria das vezes, a gente até indica aos sábados, porque geralmente as pessoas acabam treinando 3 vezes na semana e aquilo ali veio para potencializar. Em nenhum momento, às vezes, como a gente atende muito obeso, o obeso fala, mas então um paciente sedentário, eu posso não fazer nenhum tipo de atividade física e vou lá e faço só aquilo? Não. Claro que você vai deixar de ser sedentário, mas não é aquilo que vai fazer com que o paciente perca peso, né? Até era uma das questões que eu ia justamente perguntar, se substitui a atividade física. Então, na verdade, por exemplo, se a pessoa ela quiser fazer uma tonificação muscular e aí ela quiser usar a atividade física mais para queima de calorias, como o pessoal gosta de falar, o cardio, né? Ela pode fazer essa combinação, ela não precisaria, por exemplo, completar com uma musculação na atividade convencional? Não, sempre ela vai ter que completar. Aquilo ali realmente veio para somar. Então, os estudos afirmam que 20 minutos eu potencializo o seu treino em 2 horas. Então, como que é o mecanismo de ação no caso? Quando a gente está numa musculação, quem domina o movimento somos nós. Então, é um movimento voluntário que eu vou lá, puxo uma carga. E se a carga estiver muito leve ou muito pesada, sou eu que controlo. Aquele estímulo, todas as vezes, por exemplo, eu vou numa academia, um dia eu vou treinar membros superiores, outro dia eu treino membros inferiores, e cada dia eu acabo treinando um segmento corporal. Quando eu estou na máquina que a gente coloca, quem comanda o estímulo é a máquina. Então o paciente ele acaba perdendo. Então, na verdade, quando a gente fala em músculo, ele existe uma memória muscular. Sim. Então, todas as vezes que eu fizer um estímulo diferente, a sinalização se torna diferente. Então, assim, eu posso sair da academia, nós não estamos aqui com esse objetivo. Então, é para potencializar o treino mesmo. Então, por exemplo, se eu pego um paciente obeso que nunca fez nada, a gente vai começando leve. Os protocolos, na grande maioria, a gente não pode sair, porque é uma franquia, né? Então, os protocolos são sempre o mesmo, tanto é que os nossos treinamentos são feitos com o pessoal que veio da Alemanha, e aí os treinamentos a gente segue os mesmos padrões, e a máquina tem algo que é muito legal, que o paciente que acaba fidelizando, ele ganha um cartão. E, por exemplo, qual que foi a grande questão da máquina? Hoje a gente tem muitas queixas dizendo, eu não tenho tempo, porque eu viajo, a gente pega um empresário, ou uma pessoa que acaba indo, às vezes, para o interior, e aí fala, nossa, Mariana, mas eu nunca consigo fazer um treinamento. Então, se ele tiver esse cartão, se ele for em alguma capital que tenha a máquina, a gente coloca o cartão, eu vou saber todos os treinos que ele já fez. Que interessante. E aí a gente acaba seguindo, dando seguimento àquilo ali. É verdade que tem muitos artistas que estão utilizando também da eletroestimulação? Sim, tem várias pessoas, né? Então, por exemplo, a Xuxa, a Bruna Marquezine, inclusive eu acho que o Bruno Galhaço, né? Estava aqui há pouco tempo atrás. E ele também é adepto a esse tipo de atividade. Na verdade, a grande questão é que ele veio para pegar esse público que relatava que não tinha tempo. Então, assim, por que a gente... eu não tenho tempo. Tá, mas 20 minutos, uma vez na semana, a gente tem que dar um jeitinho aí, né? Nesse caso, por exemplo, às vezes a pessoa que ela quer um resultado rápido na musculação, ela, como você disse, né, é ela quem domina e quem coordena ali, às vezes ela excede. E aí pode ter algum tipo de problema de lesão, né, nas juntas aí, ou excesso, né, e depois ficar aí, sei lá, 2 dias sem conseguir nem andar.
Nesse caso, então, não há esse risco, porque não é a pessoa que vai dizer, olha, eu quero ficar mais um pouquinho, eu quero aumentar. Não tem esse perigo? Não, não tem. No Rio, inclusive, os jogadores do Vasco estão participando, né? Então, lá está tendo um estudo bem grande com jogadores, porque as pessoas falam assim, inclusive agora na Jamaica saiu um estudo até que o Bolt estava fazendo. Nossa, mas por que o Bolt está fazendo? Para aumentar a resistência dele. Então, quando no Rio o estudo está sendo como? Os jogadores, eles entram na atividade, na musculação, e a gente coloca o aparelho e eles não conseguem pegar a carga habitual que eles pegavam. Então, quando você coloca uma carga, por exemplo, 4 quilos, e eu coloco a corrente elétrica, a lesão, o risco de lesão é 0, porque eu acabo diminuindo a carga. Mas a sinalização é um outro tipo de sinalização. Todas as vezes, por exemplo, que eu lido, eu quero um ganho de massa muscular, eu tenho que sempre fazer uma sinalização diferente. É a mesma coisa quando eu quero perder um peso. Se eu comer sempre a mesma coisa, eu vou conseguir? Sim, mas vai ter uma dificuldade maior. Então, por isso que as indicações, por exemplo, eu posso indicar isso para um idoso? Sem sombra de dúvida. Então, na verdade, hoje existe um tipo de doença que chama sarcopenia, que é quando afeta principalmente idosos, que são aqueles idosos que acabam tendo dificuldade em andar. Então, aquele idoso que fica um pouquinho mais preguiçoso, e aí tem essa dificuldade de trabalhar com a massa muscular dele mesmo, forçar. Às vezes ele fica assim, até com uma dificuldade de andar, usando aquele passinho, andando naquele passinho lento, curtinho, né? E tal. Isso daí não impede de um idoso. Um idoso, por exemplo, que está numa cadeira de rodas, já existe? Sim, pode ser feito também? Pode ser feito. Na verdade, ele veio... lá em São Paulo tem um pessoal que são tetraplégicos, que a gente está iniciando aí com isso. Então, para quê? Por exemplo, o tetraplégico que não consegue, claro que aquilo não tem nenhuma certeza que aquilo vai melhorar, mas aquilo, dependendo da pessoa, vai funcionar como uma fisioterapia. Sim, porque então, precisa fazer, né, geralmente, justamente para não ter atrofia de massa muscular, né, de músculo. Então, cada pessoa vai seguir seu protocolo. Então, como que é feita essa medição de carga? É o próprio paciente que vai dar essa resposta para a gente. Então, a máquina em si, nós vamos aumentando a frequência dela, da corrente. Então, se for um idoso, o idoso ele consegue chegar numa potência de 10, 12, depende do segmento muscular. Então, se ele não usar os membros superiores dele, por exemplo, caso um idoso, a carga dele vai ser um pouquinho menor, né? A corrente elétrica que passa ali vai ser um pouquinho menor. E com o tempo vai se adaptando. E existe alguma contraindicação? Por exemplo, uma gestante, ela pode fazer? Não, não pode. Então, as contraindicações, por exemplo, gestante, algum paciente que tem algum tipo de stent, algum cateterismo, então pacientes cardiopatas, pacientes que são muito obesos, você não pode colocar ele na máquina. Por quê? Porque eu estou lidando com uma corrente. E essa corrente, apesar de ser de baixa frequência, então o paciente fala, mas na verdade, em todas as sessões, nas primeiras sessões, o paciente acaba assustando, porque não é muito confortável mesmo, né? A sensação que tem é como se a gente estivesse fazendo acupuntura no nosso corpo inteiro, ao mesmo tempo. Então, todos esses pacientes, por isso que quando a gente acaba pedindo para o paciente, ele quer fazer a eletroestimulação, muitos lá no Rio e São Paulo estão acabando que são educadores físicos, né, que estão comprando. Quando nós fomos atrás, que a gente falou que um médico estaria por trás, então na clínica, hoje existe eu e a minha irmã, e sempre a gente passa por uma avaliação. Então, todos os jogadores podem fazer, um paciente de 23 anos, que é super jovem, pode fazer. A gente muitas vezes acaba pedindo um eletro, né? Uma avaliação cardiológica, porque é uma corrente elétrica que está passando ali. E às vezes até a própria pessoa não sabe, né? Geralmente o jovem, ele não faz uma investigação para ver se tem algum problema de cardíaco, né? E quantas histórias nós ouvimos de jogadores, de atletas, de pessoas jovens morrendo, né? Que acabaram em treinos, né? Infelizmente, morrendo por problema de coração. Agora, quanto à questão de custos também, eu acho que isso é importante a gente abordar, né?
qual é o custo? É por sessão? Como é que é feito? Então, aqui, como que nós estamos fazendo? Como é uma técnica nova ainda, né, no Brasil, e aí nós trouxemos agora, as pessoas precisam conhecer, né? Então, nós estamos trabalhando com planos trimestrais, e as pessoas falam, mas eu posso fazer um mês? Pode, mas você acaba não vendo o resultado. Como que é feita a nossa avaliação na clínica? O paciente antes passa por uma bioimpedância, onde a gente faz uma avaliação corporal, da composição corporal dele, e aos 3 meses, cada mês vai fazendo essa bioimpedância, mas no final do 3º mês a gente entrega um relatório. Falando sobre a tonificação, a gente consegue medir por causa dessa balança. E aí os planos acabam sendo mais trimestral. E aí hoje está por volta mais ou menos de uns R$ 1.800 um plano trimestral, né? O que eu tenho escutado aqui. Mas Mariana, o valor realmente é muito alto, é como se fosse um personal. Sim, porque ainda é uma técnica nova, né? Então, o nosso objetivo é baixar isso, mas a princípio, hoje no Rio e São Paulo, a sessão é cobrada por sessões. Então, cada sessão lá, até porque a própria empresa dá uma margem pra gente. Então, a gente não pode nem ser muito baixo, nem ser muito alto, porque que hoje aqui em Cuiabá a gente conseguiu até abaixar. No Rio e São Paulo é cobrado R$ 400 a R$ 600. A sessão? A sessão. Nossa. É um custo alto, sim, né? E nós só conseguimos abaixar aqui em Cuiabá devido à conversa, vamos apresentar ainda o aparelho, vamos ver, mas ainda realmente o custo é um pouco alto, né? Bom, para quem quiser conhecer então, já que, né, acho que a gente faltou assim alguma questão que a gente não abordou aqui? Eu acho que é isso, né? Assim, uma coisa sempre que eu escuto bastante é que as pessoas perguntam, mas eu posso então pagar um valor tão alto e sair da academia? Não, né? O objetivo não é esse, a gente não veio com esse propósito. Então, nós viemos com o propósito de pegar um público jovem, pegar um idoso. Se a pessoa quiser emagrecer, por exemplo, e ela tiver com acompanhamento com um nutricionista, ela tem que continuar também com essa questão da alimentação, né? Então, na verdade, quando a gente trouxe, foi porque hoje a clínica, ela tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, a gente acaba fazendo um giro de mais ou menos 360. Então, quando nós trouxemos e montamos esse estúdio, que é uma salinha lá, como é feito os treinamentos, são com educadores físicos, né? Então, hoje na clínica a gente tem em média 4 educadores. Então, aí ele vai passar pelo endócrino, nutricionista, educador, às vezes dermato, por alguma diabetes, que tem alguma lesão de pele, né? E aí, na verdade, no final de 3 meses, se o paciente fizer esse giro de 360, a gente acaba dando um relatório para ele. Então, o nosso objetivo, na verdade, é para somar, né? Não é para tirar ninguém dos seus hábitos, de forma alguma. E aí, como é que as pessoas podem conhecer aqui em Cuiabá a eletroestimulação? Na verdade, hoje a gente está atendendo no Espaço Sulégio Suzuki, que fica ali na rua João Bento, número 170. Fica ao lado do Rock Burger, né? Então, hoje lá a gente acabamos se especializando em dermatologia e a parte de endocrinologia, né? Que está relacionado com a parte de corporal. Então, muitas vezes a gente também associa, por exemplo, como a parte de estética hoje ainda está muito... Forte, a procura, né? É. Forte. Por isso que a gente trouxe a máquina pensando nisso, né? Algum telefone de contato? Nós temos um que é o 3025-3182. Tá ótimo. Ok, muito obrigada pela sua presença e sua participação agradeço. aqui no RDTV. Obrigada. Nós conversamos hoje com a médica endocrinologista Mariana Suzuki, que falou aqui tudo, ou pelo menos praticamente tudo, sobre a eletroestimulação. É uma técnica que foi trazida para Cuiabá e está sendo muito utilizada tanto por idosos que têm perda muscular, como também por pessoas que queiram melhorar o seu ganho muscular, que tenham aí também uma motivação mais estética. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, vai aí o telefone, eu vou repetir para você, 3025-3182. Você pode compartilhar essa entrevista, ela está disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.
Você pode ver o que a Assembleia faz, pode ouvir o que ela tem a dizer e ler o que ela quer te contar. Acompanhar a Assembleia é exercer o seu papel de cidadão. Fique por dentro de projetos, debates e leis que mudam a sua vida pelos nossos canais de comunicação e coloque a Assembleia na sua programação. Assembleia Legislativa, perto de você para a mudança acontecer.